Tour de France 2021, esse vídeo não é uma previsão, não é para falar sobre os favoritos, é para falar sobre a primeira semana que provavelmente, ou eu gostaria que fosse uma quebradeira que desestruturasse as principais equipes e que dessem chances para os atletas, talvez com equipes menos estruturadas, mais agressivos, para fazer com que a primeira semana do Tour de France, que tipicamente é uma semana mais monótona, com que essa primeira semana seja uma grande semana. As movimentações, as principais movimentações, geralmente da primeira semana do Tour de France, é muito mais das equipes convidadas, das equipes menores. Talvez os grandes nomes eles não estejam preocupados com os primeiros momentos do Tour de France. A não ser que a primeira etapa fosse um contrarrelógio, aonde um grande favorito já assumisse a camisa amarela e a partir daquele momento as equipes controlassem o pelotão e deixassem com que, ou favorecesse com que as pequenas equipes saíssem em alguma fuga para ganhar a etapa sem abalar a classificação geral. Só que nesse ano, tudo pode ser diferente por conta especialmente desse cara da foto. Não o avô dele, o polidor, quando jovem, mas do Mathieu Van Der Poel. O Mathieu Van Der Poel, como vocês estão percebendo, ele está colocando uma vibe meio retrô na luta da camisa amarela. É a primeira participação dele no Tour de France, então existe essa carga da história do avô dele. Então, para nós, principalmente do Brasil, são poucas as pessoas que têm talvez uma geração anterior, a do pai que pedala. Imagina os caras que têm, não é que pedala, o avô do cara era um dos melhores ciclistas da época dele, foi conhecido pelo segundo lugar no Tour de France, porque ele tinha como adversário ninguém mais, ninguém menos do que Ed Merckx, mas ele teve outras grandes vitórias, ele teve uma carreira brilhante. O Mathieu Van Der Poel, ele, na primeira participação dele, por conta da distribuição das primeiras etapas, ele tem chance de conquistar uma vitória, talvez entre as 4, 5 primeiras etapas, e se isso acontecer na primeira etapa, não só ele, como qualquer outro ciclista, a primeira etapa tem um benefício, um bônus óbvio, que é a única etapa onde a vitória está diretamente associada à camisa amarela. E isso faz com que não só Mathieu Van Der Poel, como Mark Cavendish, como Julian Alaphilippe, da mesma equipe do Mark Cavendish, entre outros, eles tenham um interesse especial em conquistar a camisa amarela nas primeiras etapas e talvez manter até o primeiro contrarrelógio. Isso porque Mathieu Van Der Poel, talvez ele queira fazer tudo o que ele precisa fazer, ganhar uma etapa, vestir a camisa amarela e infelizmente existe uma chance muito grande após o contrarrelógio, talvez após 10 etapas, talvez dependendo do quanto difícil tiver o Tour de France, ele sair do Tour de France para ir se preparar para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Olímpicos, para a prova de mountain bike. Eu espero que isso não aconteça com vários ciclistas, eu acredito que não, porque o ciclismo de estrada nas Olimpíadas favorece provavelmente os caras que são os escaladores, e os escaladores vão estar lutando pela classificação geral no Tour de France, aqueles que estão presentes no Tour de France. E o Mathieu Van Der Poel, além do foco dele ser no mountain bike, mesmo que fosse no ciclismo de estrada, ele tem poucas chances no ciclismo de estrada por conta das características, e a gente precisa lembrar que no ciclismo de estrada, o peso da medalha olímpica não é o mesmo do que no mountain bike, por exemplo. Isso porque no ciclismo de estrada rola muito mais grana, é um calendário muito mais repleto, o comprometimento com a equipe é muito maior e nas Olimpíadas a equipe não tem nenhum benefício direto. É claro que para a equipe é muito bom, gera alguma mídia ter um atleta medalhista olímpico, mas com certeza se qualquer equipe tiver que escolher entre uma ótima performance e um comprometimento no Tour de France e nos Jogos Olímpicos, Tour de France, assim como outras várias provas. Então, para o ciclismo de estrada,
Talvez isso tenha mudado um pouco, mas eu acredito que de longe, para esses ciclistas, qualquer grande volta, qualquer prova clássica tenha um peso maior do que as Olimpíadas. Agora, sintam-se à vontade em colocar nos comentários caso vocês achem que isso não é uma verdade para a maior parte dos ciclistas. O Mathieu Van Der Poel fez essa brincadeira com esse uniforme retrô. Outro cara que estará presente e ele terá que fazer absolutamente tudo que ele puder para ganhar nas primeiras etapas, porque existe uma fadiga menor, ninguém tem certeza, e talvez ele, de longe, ele está, apesar da minha torcida para ele, de longe ele está na melhor condição dele para passar o Tour de France inteiro de forma tranquila e escolher quais são as melhores oportunidades de vitória. Ele tem que tentar pegar uma oportunidade de vitória o quanto antes para garantir e dar a tranquilidade, mesmo porque dentro da equipe existe talvez um conflito de interesse do Julian Alaphilippe, que além de ganhar uma etapa, ele pode assumir a camisa amarela. Eu torço pelo Julian Alaphilippe muito mais para ganhar etapa, ganhar a camisa de rei da montanha, ser agressivo, que é o que ele é, do que ser estratégico para lutar pela camisa amarela. Eu tô curioso para entender como que a The Koenig Quick Step vai jogar com essas peças, porque diferente do que a gente está acostumado a ver a The Koenig Quick Step, pelo menos até 2018, onde o foco único era a vitória de etapa, agora parece que eles estão indecisos em relação ao que eles querem, ou eles estão indecisos qual é a melhor estratégia para satisfazer os desejos individuais de cada atleta. Por que eu estou falando toda essa história? Porque, lógico que existem vários outros ciclistas. Mas logo na primeira etapa, 197 quilômetros, sobe e desce, estrada estreita, vários lugares abertos, com vento, é muito provável que seja uma etapa extremamente agressiva, principalmente pela Alpecin Fenix. Talvez seja a equipe que ela seja a mais agressiva, porque ela não tem absolutamente nada a perder, nada a perder, ela só tem a ganhar. Porque se ela conquistar uma vitória na primeira etapa, a chance do Mathieu Van Der Poel, por exemplo, perder a camisa amarela nas etapas que seguem é muito pequena. Então talvez seja a equipe que tenha o maior interesse. Quando a gente compara com outras equipes, como por exemplo a própria The Koenig Quick Step, será que eles têm o interesse de ser tão agressivos quanto a Alpecin, uma vez que o Julian Alaphilippe ele consegue passar pelo giro, pelo Tour de France inteiro e talvez ter mais oportunidades? A resposta da agressividade seria para favorecer o Mark Cavendish, mas o Mark Cavendish é uma grande interrogação se ele vai conseguir responder a essa agressividade toda e se a The Koenig Quick Step vai conseguir trabalhar 100% para ele, para que ele tenha um ótimo posicionamento. Em relação a outros caras como o Peter Sagan mostrou no Giro de Itália que ele está muito melhor do que ele estava no ano passado. Então provavelmente o Peter Sagan ele vai fazer uma primeira semana se matem vocês, talvez ele seja estratégico como ele sempre foi para ganhar as 7 camisas verdes até então, de tentar pegar alguns sprints intermediários e não se esforçar muito, não entrar na vibe da loucura da primeira semana. Mas eu acho que a primeira semana vai ser extremamente agressiva por conta dessa etapa, da etapa 2, que tem mais ou menos as mesmas características, etapa 3 sem nenhuma grande montanha, etapa 4, 150 km até chegar no contrarrelógio individual, aonde provavelmente vai ser a grande acomodação, ou na verdade o começo da acomodação, da classificação geral, entre aqueles caras que não perderam tempo nessas 4, 5 primeiras etapas que vão ser uma loucura. Eu acho que diferente do que acontece no Tour de France, existem caras que eles podem mexer completamente na agressividade do Tour de France, que tem a chance de ganhar a camisa amarela, mas não tem o interesse de se manter com a camisa amarela. Outros atletas que têm interesse de chegar na Champs-Élysées com a camisa amarela, e eles não têm muita opção entre ser estratégicos e ser agressivo, ou seja, o cara não tem equipe para ficar sendo estratégico.
A Ineos, a Jumbo-Visma, ela pode se dar ao luxo de serem estratégicos, talvez perderem 15, 20 segundos, porque depois eles têm uma equipe inteira para trazer os grandes favoritos para frente. Agora, equipes como Trek, Bahrein Victorious, não são equipes que possuem esse trem, esse componente conjunto para trazer alguém que perdeu tempo, a Bike Exchange. Então, esses times, eles não podem perder tempo. Então, talvez eles entrem na vibe, talvez eles surfem nessa onda de agressividade que pode ser desencadeada pela Alpecin Fenix, ou pelo menos é isso que eu espero que aconteça. Agora, seria muito legal com que vocês colocassem quais são as perspectivas de vocês em relação a isso. Se eu tenho um favorito, felizmente não. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer com a Ineos, principalmente entre o Carapaz e o Geraint Thomas. Eu acho que a Ineos conseguiu neutralizar um pouco as expectativas e o Geraint Thomas está numa ótima forma física. Eu acho que o Carapaz não vai se incomodar em trabalhar para o Geraint Thomas, mas o Carapaz vai ser o cara aonde, num momento específico, ele vai servir como um coringa, força, faz uma fuga, e se alguém for atrás, o Geraint Thomas só tem que fazer uma coisa, ir atrás de quem está perseguindo o Carapaz. E talvez numa movimentação dessa, o Carapaz ele realmente faça o que ele tem que fazer, que é ganhar vantagem, talvez ganhar a camisa amarela e se manter com a camisa amarela. Agora, a gente precisa lembrar que nós temos o Pogacar, que será extremamente marcado, e ele não foi marcado no ano passado. A Jumbo-Visma, que está muito forte, e eles tomaram na cabeça e talvez eles tenham aprendido algumas lições do Tour de France do ano passado, e todo o resto, assim como tudo que eu falei até agora, é meramente um bate-papo e especulação. Sintam-se à vontade em comparar, sintam-se à vontade em compartilhar, colaborar com as perspectivas e os comentários de vocês, certo? Abraço, tchau!